E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aqui para mais uma aula de física. Agora a gente vai estar falando sobre continuar a termologia, né? Falando agora sobre fluxo de calor, tá? Vamos falar sobre a lei ou equação de Fourier, né? A gente vai ver aqui alguns conceitos e algumas coisas importantes, tá? Essa aula também não vai ser tão longa, mas é uma aula muito importante porque aí a gente vai ter uma das primeiras fórmulas aqui, né, de termologia. E aí é bom praticar bastante porque pode cair de diversas formas e eles gostam muito de fazer pegadinha com as unidades, tá bom? Vamos lá. O conceito de fluxo de calor. A gente pode dizer que o fluxo de calor é a rapidez na qual o calor passa através de um meio, através de um corpo ou de um objeto, né? Se a gente tivesse uma barra de metal ali e tivesse o calor passando de uma ponta a outra, a velocidade com que esse calor passa seria o fluxo de calor. E existem três coisas que podem influenciar nesse fluxo de calor. Primeiro é a área, a segunda é a espessura e terceira, temperatura. A gente vai ver isso aqui mais especificamente, né? E aqui a gente tem a proporcionalidade entre cada um desses conceitos, tá? A área, ela é diretamente proporcional ao fluxo, ou seja, quanto maior a área, maior o fluxo. E o contrário também é verdadeiro, né? Quanto menor a área, menor o fluxo. A espessura é inversamente proporcional, ou seja, quanto maior a espessura, é menor o fluxo do calor. Já a temperatura é diretamente proporcional ao fluxo de calor, ou seja, quanto maior a temperatura, maior o fluxo juntamente, né? Sempre vai ser o oposto verdadeiro também, né? Então, quanto menor a espessura, vai ser maior o fluxo. E quanto menor a temperatura, vai ser menor o fluxo também, tá? A gente sempre vai estabelecer essa relação de proporcionalidade. Eu trouxe aqui um exemplo de uma barra de metal e de cada uma dessas grandezas que a gente vai ter aí, ó. A área está representada em vermelho, ou seja, vai ser aquele início, né, da barra ali. E a espessura, né, o L, é aquele comprimento ali da barra. E aqui é a temperatura que a gente vai medir. Ela vai entrar por uma área e sair pela outra área do outro lado. Imaginem que eu só virei a barra assim de lado, é a mesma barra, tá? Aí esse ladinho A, que é a área, né? O calor vai entrar por ali e vai sair pelo outro lado. Então é assim que a gente vai ver o fluxo de calor. E aí a gente chega na primeira fórmula, que é também conhecida como a fórmula geral do fluxo de calor, que é o fluxo é igual à quantidade de calor sobre o ΔT. Esse ΔT aí, ele está falando de tempo, tá? Ele vai ser como se fosse uma fórmula de velocidade mesmo. E aí a gente vai ter aqui as medidas aqui que a gente vai ter, né? A gente vai conseguir medir aqui a nossa quantidade de calor em calorias ou em joule. Joule é a forma oficial, mas a gente aqui no Brasil usa muito caloria também, né? E embaixo o ΔT vai ser tempo, né? Vai ser em segundos ou minutos. Então ficaria como se fosse uma velocidade, né? Seria assim, um exemplo, né? 10 calorias por segundo que está passando. Então é como se fosse a cada segundo está passando 10 calorias ali naquela barra. É como se fosse a velocidade com que aquela caloria está passando, tá? E aqui a gente tem a outra que é chamada de equação de Fourier, ou lei de Fourier, que diz que o fluxo de calor é igual a constante a constante aqui, ó, eu coloquei para vocês, ó, a constante de condutibilidade e vezes a área vezes a variação de temperatura dividido pela espessura. Meio complicado, mas calma que a gente vai entender melhor aqui, tá? Essa constante de condutibilidade, ele sempre vai dar nas questões, tá? Ele tem que dar, então ele vai pedir para você descobrir dando os outros fatores, né? A área, ó, a gente já viu que tem as unidades de cada um, né? A área a gente viu agora o que é aquela entrada da barra, né? Ele pode dar uma barra, pode ser um cano, mas sempre vai ter que ser, ele sempre vai ter que ser sólido, tá? Porque se ele não for, não vai ter essa areazinha ali, né? Ele seria oco. Ele não pode ser oco. Nenhum objeto que a gente vai ver aí pode ser oco. Então ele vai ter essa área que é como se fosse a porta ali que vai passar o calor, né? A gente tem a espessura, que é como se fosse aqui a largura, né? A gente vai ter também a variação de temperatura. Aí vocês podem ver ó, que são ΔT diferentes, tá? O primeiro ΔT ali, ó, ele está falando de ΔT de tempo, é a variação do tempo. Quanto tempo passa de uma borda até a outra para ele chegar. Já aqui embaixo não, é a variação de temperatura, ou seja, é a maior temperatura menos a menor temperatura. A gente vai ter aqui também, eu falei sobre esse outra aula, né? Condutores, bons condutores e isolantes.
Um bom condutor vai ser aquele que tiver a maior constante de condutibilidade. Já um bom isolante, ou seja, um mau condutor, ele vai ter uma menor constante de condutibilidade. Aí a gente tem aqui, ó, tá meio bagunçado aqui, mas vou explicar direitinho aqui, ó, fazendo a relação com as imagens. Esse L aqui, ó, na barra, vocês podem ver, é a espessura aqui, ó, ele vai ser medido em metros. A gente tem aqui a área em vermelho, ó, essa área que é a portinha ali de entrada da barra, ela vai ser medida em metros quadrados, a medida de área, né? A gente vai ter também aqui, ó, as temperaturas, a variação de temperatura, como é que a gente vai ver. Aqui de novo, eu peço que você imagine como se eu tivesse deitado a barra aqui de lado. E aí eu vou ter entrando, sempre a temperatura que está entrando vai ser maior do que a que está saindo do outro lado, tá? E aí a gente vai ter essa variação de temperatura, esse ΔT. Lembrando novamente, o ΔT da fórmula geral é de tempo. Esse ΔT aqui de baixo é de temperatura, tá? E aqui a gente tem a constante de condutibilidade, que vai estar em watts por metro ao vezes graus Celsius, tá? Ele pode também colocar assim, metros a grau a Kelvin, né? Grau Kelvin não, a Kelvin. A gente vai considerar que é a mesma coisa de Celsius. Por quê? Porque se a gente for olhar a variação de Celsius e a variação de Kelvin é igual, medindo a variação, tá? Não a temperatura. A variação de um para o outro é igual. Então a gente vai considerar que Celsius é igual a Kelvin. Então se ele der uma medida 50 graus Kelvin, sendo a variação, vai ser igual a 50 graus Celsius, tá? Kelvin aí vai estabelecer essa igualdade, tá? Então, é basicamente isso, só voltando aqui para relembrar. A gente vai ter aqui a espessura em metros, que vai ser essa lateral aqui. A gente vai ter a área em metros quadrados. A gente vai ter a variação de temperatura aqui, nesse caso, da lei de Fourier. E aí vai estar sempre entrando uma temperatura maior e a temperatura menor vai estar do outro lado terminando, saindo, né? A área é essa partezinha aqui, ó, porta de entrada para barra. Poderia ser um cano também, seria ali aquele círculozinho, né? E aí a gente tem aqui, voltando também, ó, a fórmula geral, né? Sempre lembre das unidades, tá? Porque ele pode colocar, ele pode lhe pedir de um jeito e tá em outra unidade lá no texto, e isso aí pode acabar bagunçando um pouco, então sempre tem que estar conferindo as unidades. A gente vai ter aqui um vídeo também resolvendo uma questão sobre fluxo de calor para exemplificar para vocês como é que é feito os cálculos, né? Mas tudo vai estar bem explicado aqui. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá aqui continuar nossa aulinha de fluxo calórico, né? Vamos fazer uma questão, eu trouxe aqui essa questão para vocês do IME, tá? IME que eu acredito ser o segundo vestibular, no caso, o segundo concurso mais complicado do país, tá? Então, fica aqui pau a pau com o ITA. Então, vamos aqui fazer uma questãozinha do IME, para vocês verem que não é lá essas coisas. Para vocês verem que esse assunto não é lá essas coisas de dificuldade, tá? A intenção é fazer bem devagar aqui com vocês, fazer do jeito que eu faria numa prova, fazer os cálculos certinho, escrever a fórmula e tal. Essa questão pode demorar mais um pouco a resolução, porque eu estou fazendo junto com vocês, né? Então vamos lá ler aqui o que ele está pedindo. Questãozinha do IME é um vidro plano com coeficiente de condutibilidade térmica. Deu o coeficiente aqui pra gente, ó. Vocês podem ver, ó, temos que, antes de qualquer coisa, ver algumas coisas, tá? Primeiro, ver que ele está em caloria. Certo? A gente tem que olhar primeiro as unidades que ele tem aqui. Segundo, ó, está em centímetros, tá? Não está em joule. Aqui poderia ser joule. E aqui poderia estar em metro. Tá bom? Mas aí, tudo bem. Vai seguir aqui o que ele está dando pra gente. Então, vamos lá, continua. Ele fala pra gente, ó. Vou anotar aqui só. Unidade térmica. Aqui, ó. Ele tem uma área de 1000 centímetros quadrados. Ó. Vocês podem ver que ele está em centímetros também, mesma unidade daqui. Então até agora tudo ok. E espessura de 3,66. Então aqui não dá não para ficar não. Milímetro não dá. Aí a gente vai ter que mudar a unidade. Eu prefiro mudar de milímetro para centímetro porque já temos dois aqui em centímetro, né? Vai facilitar a vida da gente. E aí ele fala assim: sendo o fluxo de calor por condução através do vidro de 2.000 calorias por segundo, ele já deu para a gente o fluxo. E aí ele quer a diferença de temperatura, o nosso ΔT.
Vamos lá escrever a fórmula aqui para a gente lembrar. Fluxo é igual a K, que é a constante de condutibilidade, vezes a área, vezes ΔT, dividido pela espessura, que é o L. Então vai ficar assim, ó. Tá? Dessa forma aqui, ó. Vamos colocar aqui. Vamos anotar o que ele deu para a gente já, então. Vou colocar aqui uma coisa. Fluxo igual a 2000. Aí ele deu para a gente mais o que? Ele deu a constante, ó. Constante, esse número feioso aqui de 0,0013. E aqui ele deu também, ó, a área para a gente. 1000. E a espessura L de 3,66 milímetros. Vamos lá. A gente vai ter que fazer a conversão antes de... Tá? Então, como é a nossa escala aqui para a gente converter? Né? É metro, decímetro, centímetro e milímetro. Então, a gente vai fazer assim. Ó. Nós temos um valor daqui, ó, em milímetro, 3,66. E nós vamos voltar uma casa. Então, é só andar vírgula do lado aqui, ó. Para 0,366. Então, aqui, ó, nós temos 0,366. Agora, substituir o que ele quer, né? Ele quer o ΔT, folgaçãozinha. Então, vamos lá aplicar a fórmula. Nós temos aqui, ó, fluxo igual a constante 0,003 vezes 1000 vezes nós temos aqui o nosso ΔT. Tudo isso dividido por 0,366. Então vamos lá fazer as contas. Primeiro, antes de tudo, a gente tem que ver o que? Ó. Nós temos aqui, ó, 1000 e aqui ele tem 3 zeros. Ó. Podem ver, então a gente corta esse e esse. E aqui, ó, o que é que a gente pode fazer? Nós vamos passar 0,366 multiplicando. Então vai ficar 2000 vezes 0,3 igual a 183. Por que 183? Porque eu cortei esses zeros com os zeros aqui do 1000, tá? Então vamos apagar essa nossa e olhar só para a nova que a gente tem agora. O que é que a gente pode fazer aqui? A gente pode, ó, cortar aqui, ó, esse zero com esse zero, né? E sair cortando zero para facilitar a nossa vida, tá? Então vamos fazer a conta aqui, ó. Vou fazer com vocês a conta que ele deu pra gente, ó. 366 vezes 200. Fica 0, 0, 0, 0, 0, 0. Vamos ter aqui 2 sobe 1. 2, então 3. 6 com 7. 0, 0, 2, 3, 7. Para o que temos aqui, ó, nós temos que 73.200 é igual a 183 vezes ΔT. E agora o que é que a gente faz? Nós vamos passar dividindo aqui, ó, fazer aqui por cima a nossa expressão. Nós vamos estar aqui passando dividindo por ΔT. Então vai ficar assim, ó. ΔT é igual a 73.200 dividido por 183. Como é que a gente faz isso aqui? Vamos montar, né? Vamos ter que montar. Dividido por 183. Pessoal, não queiram apressar o processo, sair dividindo, sair procurando algum número e tal. Façam as contas direitinho, montem aqui o número, façam tudo certinho, tá? Vamos pegar aqui os primeiros números que pode ser dividido aqui, né? Vai dar 183 para chegar em 702, dá exatamente 4, tá? Aí você pensa, 4 já posso marcar? Não, olha o que o infeliz bota pra gente aqui, ó.
Todas têm 4. Então a gente tem que ir com calma. Vamos lá, deu 4. E aí a gente faz o quê? 2 zeros aqui, ó. Só repetir os zeros. Então, vamos ter o quê? 400. 400, no caso, é ΔT igual 400. Chegamos aqui, ó. Nossa. T igual a 400, letra B. Vocês podem ver, pessoal, aqui uma questão muito simples, tá? Aqui do IME. Podem ficar tranquilos aqui nos cálculos. É só isso, tá? Não tem muito o que fazer de sair procurando coisa e tal. É só se atentem principalmente à unidade, que vocês viram aqui, ó, que foi necessário mudar. Então se atentem, olhem bem para o que ele está dando aqui, porque o fluxo, no caso, a condutibilidade é o que vai determinar todo o resto para a gente aqui. Se está em centímetro ou caloria, tudo isso a gente tem que ver aqui com o que ele está dando de condutibilidade. Então se atentem a essas questões, tá? Foi um prazer estar aqui com vocês respondendo a questão. Vamos lá fazer os exercícios, tá? Nossa listinha aí, tem muita coisa para fazer. Então vamos lá que a gente só tem a aprender e a crescer. Tamo junto, valeu, até a próxima. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado por ter ficado aqui até o final, né? E até a próxima aula. Valeu!